Olá, ali pelos anos 80, o poeta Afonso Romano de Santana lançou o livro Que País é Este? Passadas mais de 4 décadas, a pergunta não só continua valendo, como ganhou força inimaginável. Quem vai responder essa pergunta hoje, aqui para a gente, de forma cobrada, é o sociólogo, pesquisador e professor Gessé Souza. Ele que acaba de publicar o livro Como o Racismo Criou o Brasil. Eu sou Estela Mares e este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor, muito grata pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Separei aqui para a gente conversar uns temas que são tratados aí na sua biografia, mas antes, e eu não queria perder essa oportunidade, eu queria repercutir um pouco o 7 de setembro, a partir aí do seu olhar. E a minha primeira pergunta é a seguinte, na verdade são 2 perguntas numa só. Se o presidente Jair Bolsonaro apostou todas as fichas dele nesse 7 de setembro e, em tendo apostado todas as fichas, qual foi a colheita dele com essa aposta? Olá, Estela, eu estou muito contente de estar participando aqui com vocês dessa discussão sobre o livro. Essa sua pergunta sobre Bolsonaro, ela é muito pertinente. Por quê? Porque eu comecei esse livro em novembro de 2018, né? Marcado, quer dizer, profundamente marcado, né? Pela eleição de Bolsonaro, quer dizer, porque não é brincadeira você eleger Bolsonaro, né? Entende? Quer dizer, se acontece uma catástrofe e um cara como Bolsonaro assume o poder é uma coisa, mas os eleitores irem lá elegerem Bolsonaro, isso é uma marca, né, de uma sociedade doente, de uma sociedade, eu diria mais, podre, né? E foi essa podridão que eu fui atrás nesse livro. E, normalmente, quando você tem uma sociedade doente, e doente pela irracionalidade, né? Porque, por exemplo, a gente viu ontem, né, nas manifestações do 7 de setembro, que, no fundo, né, as pessoas que estavam com o Bolsonaro não sabiam por que estavam lá, isso era óbvio, né? Repetiam, enfim, bordões, etc., né? Não há uma relação de racionalidade, inclusive porque Bolsonaro nunca prometeu vida melhor, salário melhor, educação, saúde, nada disso. Ele nunca prometeu isso, né? Ele prometeu ódio, só foi isso que ele prometeu, a arminha era isso, né? Então, quando você promete ódio e a irracionalidade assume o comando, né? Você tem a ver com racismo. Né? Ou seja, isso aconteceu, é assim que aconteceu na história, né? E o que eu quis compreender foi exatamente que racismo é esse, né? Que é um racismo que vai assumir várias maquiagens, várias máscaras. É isso que é complicado no racismo, é isso? No racismo racial, eu digo aqui, porque na minha busca, eu trabalhei muito, Stella, nesses últimos 2 anos e meio fazendo esse livro. Eu fiquei apenas 24 horas nisso, né? Por causa da pandemia, inclusive, foi uma forma produtiva de passar essa pandemia, né? E eu fui tentar compreender, quer dizer, desde o começo da cultura ocidental, a moralidade ocidental, como ela se mantém, porque senão a gente não entende o racismo, né? Normalmente a gente fica achando que simplesmente saber das estatísticas sobre o racismo explica o racismo. Não explica nada. Diz que o racismo existe, mas explicar é outra coisa. Explicar é você dizer o que é que ele destrói nos seres humanos, né? Entende? Quer dizer, de que modo ele se manifesta sobre outras máscaras, como é que ele continua vivo fingindo que está morto, etc., né? E para isso você tem que ir muito mais longe. Normalmente não se vai longe, né? Aonde eu sei, eu faço as críticas no livro
tanto de autores nacionais quanto dos internacionais, não conheci ninguém que explicasse o racismo, né? Então, eu avancei, a minha ambição foi uma tentativa de explicação disso. Como foi que eu montei isso? Ora, o Ocidente ele vai se montar pela relação entre espírito e corpo. Começa no judaísmo antigo, vai para o cristianismo vai dizer que a salvação do cristão depende do controle do espírito, como Platão dizia, sobre os desejos irracionais do corpo, sexo, agressividade, etc., né? E isso vai ser inculcado na cabeça do Ocidente inteiro, né? Milhões de escolas e pastores, etc., da família, etc. Então, a gente já nasce com essa forma de perceber o mundo. Tudo que é superior, nobre, é o espírito, né? Que antes era o caminho para Deus, e no mundo secular, depois de Kant, vai ser o quê? Inteligência, moralidade, sob a forma de honestidade e beleza estética, né? Tudo, Estela, que eu, você e cada ser humano avalia e pensa como nobre, superior e tal, vai estar ligado à inteligência, honestidade e beleza estética, sem exceção. Né? E tudo aquilo que a gente vai ver como vulgar, como inferior, vai estar ligado ao espírito, aos afetos, aos sentimentos, à corrupção, que é isso que está em jogo, né? Também. É exatamente o que eu reconstruo no livro. Racismo, no fundo, ele tem 4 grandes formas de se manifestar. Cultura, então, as culturas do Norte, Estados Unidos e Europa, percebidas como cultura do espírito, América Latina, África e Ásia, cultura do corpo, etc. Né? É assim que os nossos pensadores nos interpretaram até hoje, né? Quer dizer, como vira-latas, como seres animalizados, corruptos, ladrões, etc. Imagine a inteligência brasileira que criou isso. A outra forma de gênero, o homem associado ao espírito, as mulheres ao corpo, por conta disso, a maior parte dos CEOs das grandes empresas, votados por mulheres e homens, são homens. Né? As classes superiores do espírito, né? E as classes inferiores do corpo, do trabalho braçal, etc. E o negro como o corpo e o branco como inteligência. Né? Isso é importante por quê, Estela? Porque, às vezes, a cultura assume o lugar do racismo racial. Exemplo, Getúlio Vargas foi o primeiro governo antirracista no Brasil, porque ele vai pegar Gilberto Freire, aí de Pernambuco, e a transformação que Freire faz, que antes a inteligência brasileira era completamente racista, no tempo de Gobineau, aquele francês que veio para cá, influenciou todo mundo, todos os intelectuais eram racistas. Por causa disso, o Brasil importou branco e segregou e marginalizou os negros. O único contraponto a isso é Vargas, em 30. Né? A elite e a classe média branca que foi importada da Europa para estigmatizar Getúlio, porque Getúlio estava integrando o negro, estava celebrando a cultura negra, estava integrando mestiços, pobres e negros dentro da indústria, certo? A elite vai montar o quê? Vai montar um moralismo anticorrupção, que vai substituir o racismo. Você compreende, Stella? Como não pode ver como Getúlio interditou o racismo aberto. Isso é importante, eu queria que a gente refletisse sobre isso. Como Getúlio, com esse antirracismo, vai interditar o racismo aberto, vai ter que inventar o quê? O racismo cultural, aquele de Sérgio Buarque, que vai dizer que o povo brasileiro, negro, mestiço, vem de Portugal, corrupto, etc. Percebe? E a classe média branca vai se achar como europeia, a elite como americana, né? E vai ser racista sem falar em raça. Quero pegar um ponto aí da sua fala, do início da fala, em que você diz das máscaras que são usadas pelo racismo para que ele possa se perpetuar, se faz de morto para se perpetuar. Você falou aí de tipos de racismo. Eu queria que você falasse que máscaras são essas do racismo brasileiro. Claro, era isso que eu ia arrematar. O racismo brasileiro vem da escravidão, ele continua na República Velha, inclusive porque Gobineau vai ser um dos maiores amigos de Dom Pedro, influenciou todo o pensamento brasileiro da Primeira República, etc. Né? Racismo, ele vai dizer que o povo brasileiro é um lixo da história, porque ele é mestiço e negro. Né? Getúlio Vargas vai ser antirracista, ele vai celebrar a cultura negra, ele vai
importar a ideia de Gilberto Freire, que vai dizer, não, o mestiço é bom, a gente tem coisas positivas. Só antes de Gilberto Freire, todo mundo era racista, sem nenhuma ambiguidade. Gilberto Freire vai introduzir a ambiguidade no racismo, vai dizer, olha, não, o povo é mestiço e negro, não tem problema nenhum, ele é caloroso, é não sei o quê e tal, vai inventar lá as coisas que ele vai fazer. Mas é um esforço para dar uma identidade nacional positiva para o povo, que Getúlio Vargas vai utilizar no seu programa de reforma nacional. A elite, então, vai inventar o tema, né? Como ele não pode mais chamar o povo de mestiço e negro, né? E, por conta disso, lixo da história, ele vai construir o quê? Ele vai dizer que esse povo é culturalmente inferior, como o homem cordial. O homem cordial inventado por Sérgio Buarque é exatamente o conceito de mestiço e negro de Gobineau, 50 anos atrás, ou seja, lata de lixo, não tem nenhuma virtude, disso, é corrupto, é ladrão, vai inventar uma coisa ridícula de que essa coisa veio de Portugal, da Idade Média, etc. E o brasileiro inteiro vai acreditar nisso. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que o racismo que existia antes se vista agora de defesa da moralidade pública. Né? Então, a classe média branca, para manter os seus privilégios educacionais, e a elite, para manter o saque do orçamento público só para ela e roubar as riquezas de todos, toda vez que ela quiser expulsar do governo um Getúlio Vargas, ou seja, que vai ser Jango depois, Lula e Dilma depois, ou seja, toda essa, né? Qualquer governo popular que se identifique com a inclusão de negros e pobres, você vai utilizar desse falso moralismo do combate à corrupção, porque ele vai transformar o canalha racista da classe média branca e da elite num defensor da moralidade pública. Né? Mas ele não tem nada a ver com... Ninguém se incomoda com a corrupção, nem na elite, nem na classe média branca, como a gente viu 1000 exemplos nos últimos tempos. Né? É apenas quando está havendo inclusão de pobres, negros e mestiços, como ocorreu com Getúlio Vargas, com Jango, com Lula e Dilma, que veio um golpe de Estado para interromper esse processo. Então, a real explicação, né, dessa ideologia é a única que a elite tem e que funciona no Brasil há 100 anos, porque ela está em todos os jornais, em toda a imprensa, em todas as escolas, em todas as universidades, é um racismo maquiado. Racismo maquiado em falso moralismo de combate à corrupção, que entra, né, quando acontece qualquer tentativa de inclusão popular de negros, mestiços e pobres. Eu vou deixar um ponto para o próximo bloco, porque está quase na hora de eu ter que fazer um intervalo, só que eu acho que aí eu vou ter que voltar para a Elite do Atraso, que é um livro seu anterior a esse que foi lançado agora em agosto. Eu já vou deixar para você o tópico sobre o qual eu quero falar, mas lá depois do nosso intervalo. Exatamente quando você fala de uma classe média brasileira cooptada pela elite econômica, que tem um pouco a ver aí com esse discurso moralista que você fala, que é um racismo disfarçado. A gente faz um intervalo curtinho. Maravilha. E volta daqui a pouco. Você que está em casa, não sai daí. O entrevistado de hoje do nosso programa é o sociólogo, pesquisador e professor Gessé Souza. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O entrevistado de hoje do nosso programa é o sociólogo, professor e pesquisador Gessé Souza. Eu sou Estela Mares e esse programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor Gessé, no bloco anterior, eu deixei aí um ponto no oxigênio, no ar, para o senhor comentá-lo agora, nesse segundo bloco, que é a cooptação da classe média brasileira pela elite econômica do país. Um tema que já aparece muito fortemente no seu livro,
anterior à elite do atraso. No fundo, o que a gente tem que compreender para isso aí, Estela, retomando um pouquinho o tema que a gente tinha abordado antes, o principal elemento de qualquer sociedade, de qualquer relação entre classes, grupos, etc., e entre indivíduos também, é a necessidade que nós, seres humanos, temos de ser reconhecido pelo outro. Né? Reconhecido no nosso trabalho, na nossa humanidade, nos nossos direitos de participar da vida, etc. Existem várias formas de reconhecimento. Né? Esse reconhecimento ele pode ser conseguido como? De duas maneiras. Ele pode ser conseguido universalmente, existem sociedades como a Alemanha, a Escandinávia, etc., onde 90% das pessoas, né, têm o mesmo, têm um direito muito semelhante. Né? Elas ganham mais ou menos a mesma coisa, elas têm acesso a ótima escola, enfim, a boa saúde, etc., etc., né? Ou seja, todas elas são consideradas gente, né? Entende? A polícia não entra chutando a casa de ninguém, etc., etc., né? Em sociedades doentes e desiguais, como a nossa, como os Estados Unidos também, né? Esse reconhecimento é conseguido como? Não pela universalização, que aí todo mundo tem orgulho de morar numa sociedade igualitária e inclusiva, e esse é o maior orgulho das pessoas nessas sociedades que eu mencionei. Né? O orgulho passa a ser como? Passa a ser de você se sentir melhor do que os outros. Né? É um orgulho mesquinho, né? Às custas da humilhação do outro. Né? Isso é o que acontece no Brasil. Ou seja, a classe média ela é cooptada pela elite, por quê? Porque a elite vai contar essa história, né, de que quem é decente e honesto é ela mesma, elite, que é uma mentira, porque ela quem rouba e quem saqueia tudo. Né? E a classe média branca, né, por conta da sua origem europeia. Então, você mistura aí a raça, entende? Com esse dado moral, olha, você é mais honesto. Né? Mais honesto do que quem? Do que os 80% dos brasileiros são pobres, mestiços e negros. Né? Aí você conquista a classe média. Conquista a classe média com dinheiro, também, porque isso vai garantir bons empregos, que ela não vai ter competição de ninguém, mas você conquista a classe média nessa necessidade que ela tem de se sentir melhor do que os pobres, os negros e os mestiços. Se dá reconhecimento, né? Aí você transforma esse canalha racista, que 70% da classe média branca do Brasil é racista e, portanto, canalha, porque quem é racista é canalha, né? Porque odeia quem é mais frágil, etc. Então, isso é uma coisa covarde, etc. Né? Entende? Quer dizer, é conseguido a partir disso. Né? Isso já nos põe num assunto que eu acho que seria muito interessante, porque no livro eu quis não só entender, né? A minha missão foi não explicar o racismo, mas analisar e interpretar a sociedade brasileira na sua história e como ela funciona hoje, a partir do tema do racismo e da forma como o racismo é utilizado para permitir essas formas de distinção amesquinhadas, às custas da humilhação do outro. Né? E o Brasil tem 4 classes. Tem a pequena elite, que tem toda a propriedade, tem a classe média branca, que é quem tem os melhores empregos, e tem abaixo uma classe trabalhadora precária, que é grande, e uns 30%, 30% a 40% de marginalizados e excluídos. Né? Essa moralidade, esse falso moralismo, né? Da moralidade pública é usada pela elite e pela classe média para se distinguir em relação à classe trabalhadora e aos marginalizados. Né? É importante também, e isso Bolsonaro deixou muito claro, Estela, compreender o quê? Que existe também uma luta por distinção entre os pobres. Né? Então, você tem o quê? Você tem o branco em São Paulo e no sul do país, que é uma opção cuja maioria é branca, né? E existe branco pobre lá. Bolsonaro e a família dele é branco pobre. Né? Branco pobre. É como
nos Estados Unidos tem a mesma oposição. O branco do norte é rico e o branco do sul é pobre. Por conta disso, o branco do sul é mais racista ainda do que o branco do norte. Ele é como é chamado pela literatura, de lixo branco. Né? É o cara que não teve as chances, odeia a universidade, porque é a universidade que fez com que os seus irmãos brancos subissem, etc, etc. Né? Como aceitam a meritocracia e não entendem como funciona o mundo, né? Eles ficam com esse ressentimento que não pode ser dirigido contra quem está acima, né? Entende? Porque ele não desenvolveu uma percepção crítica de como funciona o mundo, e nem ninguém ensinou isso a ele. Né? Então, ele vai canalizar esse ressentimento e esse ódio contra também o mais frágil, ao lado dele. Quem é o mais frágil ao lado dele? É o negro. É o negro. É o marginalizado, excluído negro. Né? Que eu já, por várias entrevistas, vi isso no São Paulo, Paraná, etc. Né? E, por outro lado, o mestiço, quase sempre mestiço, mas às vezes alguns negros, não importa, evangélico, né? Do Rio de Janeiro, do Nordeste, do resto do país, que também vai montar uma oposição com o negro. Como? A igreja evangélica, claro que tem uma parte boa, porque ela dá disciplina e tal para parar, né, evita o álcool, etc, etc. Mas vai montar o quê? Ela vai dar para esse fiel dela também esse toque dele se sentir distinguido e superior ao outro pobre, para que ele se sinta o homem de bem, ou seja, o pobre honesto, em contraposição ao pobre desonesto e delinquente, que vai ser quem? Quase sempre o negro. Você vai construir o bandido artificialmente, que o bandido vai ser o cara que vai ter uma pituca de maconha, não o cara que está com Guedes roubando o país inteiro. Vai ser o cara que está com uma pituca de maconha. Se ele for negro, vai passar 10, 15 anos na cadeia. Isso é verdade. Né? É a moça de sei que que vai ser chamada de prostituta, vai ser o rapaz ou a moça que tem uma outra orientação sexual, entende? Vai ser criminalizado. Né? Ou seja, então, Bolsonaro é exatamente o cara que vai o quê? Então, sem falar, porque ele não fala sempre de Deus, sem falar no tema da raça, vai falar na guerra contra o crime, né? Entende? Mas todo mundo sabe que o criminoso a ser abatido é um negro. Então, também em Bolsonaro, e também nessa oposição do lixo branco, ou seja, o branco pobre do Brasil, de São Paulo do Sul, e do mestiço evangélico do Rio, né? Quer dizer, e do resto do Brasil, que se vê como melhor, como homem de bem, em relação a esse criminoso artificialmente, falsamente construído, a energia também é o racismo, porque todos eles sabem que quem morre no final é o jovem negro. Professor, eu vou aproveitar essa sua fala e vou pedir para o senhor comentar a expressão que aparece também nos seus escritos, que é o imbecil perfeito. Quem é esse sujeito? Ninguém nasce imbecil, né? Todos nós somos inteligentes. Quem quer que nos tenha feito foi muito generoso. Quer dizer, a nossa inteligência é enorme. Né? Agora, a gente pode ser feito de imbecil. Né? E o Brasil imbecilizou a sua população em grande medida. Né? Como? Você põe uma imprensa que é canalha, uma imprensa que não é plural, uma imprensa que é newsletter de banco, não é isso? Uma imprensa que vai dar uma versão só das coisas. Né? Se a imprensa dá uma versão só das coisas, a pessoa não tem a capacidade, não pode desenvolver uma capacidade de reflexão. Né? Que você precisa de quê? De opiniões contrárias, plurais, para que você possa montar a sua. Se você recebe só uma, você vai repetir aquilo. Né? E isso foi exatamente o que Bolsonaro fez com fake news, etc., também, etc., né? Canalizando, porque, no fundo, Bolsonaro está incorporando aí um projeto da extrema-direita americana, que é exatamente de manipular as pessoas que estão pobres, estão empobrecidas. Bolsonaro tem gente que o segue em todas as classes, é claro, né? Ninguém está dizendo isso. Né? Agora, ele é, antes de tudo, seguido por esse lixo branco, o branco pobre, né? Ou o mestiço evangélico. Né? E esse cara foi o quê? Não teve nenhuma chance também. Os dois têm razão para se sentir ressentido, injustiçado, etc. Ninguém nunca explicou que são os bancos que roubam e que deixam as pessoas pobres. Então, é o material perfeito para você manipular pessoas, ou seja, imbecilizando-as. Né? São pessoas inteligentes,
mas que a junção de fake news, né, por um lado, e de uma imprensa que não é plural, né, porque toda informação é mediada, então como é que a gente pode conhecer o mundo e a sociedade que a gente vive se a gente só recebe informação envenenada? É impossível. A gente tem um minutinho, professor, para terminar o programa, e eu vou dar esse minuto aí para o senhor falar dentro desse, a partir do seu livro, a partir das suas pesquisas, né, dos seus estudos, o que o senhor acha mais importante nesse momento ser dito para o Brasil, que está, digamos assim, quase em pé de guerra e com pouca esperança. Obrigado, Stella. Eu acho assim, eu fiz esse livro, eu decidi, enfim, eu estudo há mais de 40 anos esse tema da humilhação, opressão, manipulação, etc. Fiz várias pesquisas empíricas também, com todas as classes no Brasil nos últimos 25 anos, também no mundo inteiro, etc. Né? E eu decidi o quê? Desde 2015, né? Quer dizer, o que importa é que a gente transmita esse conhecimento de um modo que todas as pessoas possam compreender, né? Quer dizer, eu acho que nesse livro, Como o Racismo Criou o Brasil, né? O leitor vai encontrar respostas não só para o que está acontecendo agora, quer dizer, com Bolsonaro e essa loucura inteira que a gente está vivendo, mas que vai compreender o Brasil e a sua história de um outro modo, e de um modo mais crítico, que não foi mostrado até agora. Né? Então, eu acho que o livro foi escrito numa linguagem, eu fiz e refiz várias vezes, para que a linguagem fosse, sem perda da complexidade dos temas, compreensível por qualquer pessoa de boa vontade. Né? Então, o que eu gostaria, e é o que eu posso fazer, né, enfim, estimular e dizer às pessoas que elas não vão se arrepender com a leitura do livro. Né? Professor, muito obrigada mais uma vez. Até um próximo encontro e que ele não tarde. Obrigada. Obrigado a você, Estela. Obrigado a todo o pessoal da TV Pernambuco. Até mais.